Uma das maiores dificuldades do ser humano é pensar e falar sobre a morte. Por isso, em Na Saleta de Leitura, trago hoje um pequeno volume de número 17, da coleção Filosofias, o Prazer de Pensar, intitulado A Existência e a Morte, escrito por Luiz César Oliva. É um livro interessante para aqueles que gostam de filosofia e que teriam interesse em conhecer um pouco mais sobre como filósofos encararam a existência e a morte. Para falar sobre isso, o autor nos apresenta rapidamente o pensamento de Sêneca, Pascal e Spinoza. Sêneca é um estoico, e para o estoicismo não existem o bem e o mal em si. Tudo aquilo que a gente chama de mal, como guerras, epidemias, desgraças, não seriam verdadeiros males. E aquilo que a gente chama de bens, como honra, prazeres, riquezas, também não seriam verdadeiros bens. Ele diz o seguinte: uns e outros são apenas indiferentes, podendo ser bens ou males conforme forem bem ou mal usados. Por que isso? Porque não seria uma fortuna boa ou má que produziria o mal ou o bem, mas a postura racional em face das surpresas da fortuna, o aspecto incontrolável da existência, as quais são inevitáveis, visto que o homem não sabe nem pode tudo. Em outras palavras, só há bens e males morais. O restante é indiferente, incluindo a própria morte. Aí o autor nos apresenta alguns pensamentos que o Sêneca apresentou numa carta que ele escreveu a uma mulher chamada Márcia que havia perdido seu filho, onde ele a repreende por tantas lágrimas e tanta dor em relação a essa perda. Mais adiante, o filósofo diz que não é que ele ache que perder um filho não deva levar à dor, mas que como a naturalidade da morte é algo a ser considerado como um momento final da vida, que não deveria causar tanta dor nem tantas lágrimas, o que significa, aliás, o que não significa que ela não deva estar triste e que não deva sofrer. O que ele recrimina ali é a intensidade da morte, porque ele diz o seguinte, que se pensarmos em morte e vida, veremos que não há uma sem a outra e que seria irracional esperar que um corpo frágil e corruptível como o do ser humano pudesse tornar-se mortal ou gerar filhos imortais. E quanto à existência, Sêneca diz que viver muito não é viver por muitos anos, nem chegar à velhice, mas viver bem durante o tempo concedido pela providência. Por mais curta que seja a vida, se nada tiver sido desperdiçado, se nada tiver sido negligenciado, o tempo terá sido suficiente. Bem, ele faz mais algumas reflexões acerca do pensamento de Sêneca e em seguida nos apresenta o pensamento de Pascal. Pascal é absolutamente cristão e, como tal, ele não compactua com a ideia dos céticos de que a alma ela é material e, portanto, não teria um privilégio em relação à mortalidade dos corpos em geral. Para o nosso filósofo Pascal, a mortalidade do corpo está entre as consequências do pecado. E Adão, enquanto vivia no paraíso,
não estava sujeito a essa morte. O que acontece aqui, segundo Pascal, é que a morte não é natural, como Sêneca apresenta, mas ela seria a punição de um crime imposta por um Deus que está separado da natureza criada por ele e que pode fazer o que bem entender com as suas criaturas. Nesse quadro de miséria, e ele diz aqui no livro que Pascal talvez seja o mais pessimista dos pensadores cristãos, a vida após a morte traz a principal, senão única esperança de felicidade. Por conseguinte, o bom uso da vida não é tão importante por si mesma como em Sêneca, mas sobretudo por poder propiciar uma recompensa na outra vida. Então, essa questão da morte não sendo algo da natureza, mas sendo um castigo, é semelhante a Sêneca, inevitável, mas diferente de Sêneca, não por uma necessidade natural, e sim por uma vontade de Deus, o que permite qualificar tal evento de justo, santo e útil ao bem da Igreja. Completamente contrário a esses dois se encontra Spinoza. Spinoza tem ideias frontalmente contrárias a vários dogmas da religião judaica, bem como da religião cristã. Ele recusava a ideia de um Deus criador, portador de uma vontade independente do seu intelecto. Então, as coisas finitas, segundo o livro, por conseguinte, não poderiam ser frutos de uma decisão divina, mas consequências necessárias do ser infinito de Deus. Para Spinoza, as coisas não são criadas por Deus como algo externo a ele, mas são consequências necessárias da potência divina. São ações de Deus que, por isso, não se separam de Deus. Quando diz que elas são partes da natureza, Spinoza entende que são partes da potência divina, ou seja, as coisas são também uma força de existir. Nas palavras do autor, o ser humano, assim como todas as coisas, é um esforço de perseverar na existência. É isso que o homem é no sentido mais profundo. Por isso, a morte não pode estar incluída em sua essência. Terminado o pensamento de Spinoza, o autor do livro nos apresenta alguns textos, 2 de Sêneca, 1 de Pascal e 1 de Spinoza. Depois nos apresenta questionamentos para nós exercitarmos a nossa reflexão. Nos apresenta livros e filmes que tratam do assunto. E, no final, ele nos apresenta o texto Morte e Vida Severina, de João Cabral, um trecho desse texto que fala sobre a morte. É um livrinho pequeno, fácil de ler, interessante e que vai nos levar a refletir sobre esse ato tão óbvio na vida de todos nós. Boa leitura e boa reflexão.